já é uma questão bem diferente, e qualquer pessoa com inteligência média sabe o quão horríveis são todos os serviços ditos públicos, e pior ainda, os gratuitos. Existe até um livro, famoso por sinal, de Hans Hermann Hoppe, chamado Democracia, o Deus que Falhou, que aborda esse assunto. Vamos levantar uma possibilidade um tanto louca. E se o Estado, ou pelo menos o governante supremo, virasse realmente uma espécie de entidade muito poderosa? Esse é um dos temas centrais do jogo Warhammer 40,000, que passa há 40 mil anos num futuro decadente, sombrio e aterrador, no qual há somente guerra. Imagine uma espécie de Senhor dos Anéis futurista, com naves espaciais, batalhas interplanetárias, robôs gigantes. Onde existem orcs armados com metralhadoras e até lança-foguetes. No jogo, os Eldar são basicamente elfos espaciais, com suas armas a laser e poderes mágicos. Os Senhores do Escuro são deuses do caos, com exércitos de demônios que tentam corromper humanos a todo momento. Tyranids são uma raça monstruosa de criaturas insectoides e de enxame, que lembram muito os aliens, e que existem apenas para consumir toda a vida que encontrarem pelo caminho, transformando planetas férteis e belos em desertos áridos. Lá existe até uma facção de comunistas espaciais chamada Tau, que luta por um bem maior. E, é claro, não poderia deixar de citar os humanos, que formam um imenso império com centenas de milhares de planetas e com uma população que passa das dezenas de trilhões, formando o Imperium dos Homens. Lá, a humanidade é comandada pelo Imperador Deus, sendo ele nada mais, nada menos que um cadáver putrefato. Esse é o termo usado no próprio jogo, e que está há milhares de anos sentado no trono dourado, apenas se mantendo vivo graças ao sacrifício humano de 1000 pessoas diariamente. Tais sacrificados não são pessoas comuns, mas sim Psykers, que são humanos com poderes especiais como telepatia, telecinese, dentre outros, lembrando em muito os X-Men da Marvel. O Imperador Deus, pasmem, também é um Psyker, o mais poderoso de todos. Pois é, se nós hoje nos preocupamos com o globalismo, o que dirá um interplanetarismo com um planejador central que ainda é considerado uma divindade? E o que acontece com quem não reconhece tal ser como uma divindade ou questiona sua autoridade? Este pobre infeliz terá que lidar com a Inquisição, que tem como função principal a perseguição a hereges. Populações de planetas inteiros já foram purgados, ou seja, exterminados pela Inquisição por essa achar que a maior parte da população do planeta havia se tornado herege. Qualquer semelhança com pessoas que questionam o processo eleitoral ou que praticaram atos antidemocráticos e estão presos não é mera coincidência. Os soldados mais icônicos do Império
uma dimensão paralela infestada de demônios e onde habitam os deuses do caos, mas que também funciona como uma espécie de buraco de minhoca. Para que as naves não se percam durante essa perigosa viagem, o Imperador as guia com seu tremendo poder psíquico, mas o preço disso são sacrifícios. A Warp não é só uma dimensão, mas também uma energia que se manifesta em alguns indivíduos, e o Imperador precisa usar essa energia para guiar as naves. Ou seja, o Imperador é uma espécie de estatal de viagens de dobra no espaço-tempo, enquanto é proibido para todos procurar outros métodos menos custosos de realizar tais viagens. Nos orcs, a Warp se manifesta de maneira bastante curiosa, quando uma grande quantidade deles acredita que, por exemplo, pintar a nave de vermelho fará com que ela viaje mais rápido. Tal fato vira realidade, por isso suas naves e veículos parecem um amontoado de sucata que de alguma maneira inexplicável são funcionais. Ou seja, a fé dos orcs pode realmente mover montanha no sentido literal da coisa. Outra questão que é muitíssimo interessante é todo o culto que existe em torno da figura do imperador. Existe uma religião oficial com clero, catedrais e, é claro, os dízimos, que é o nome dado para os impostos e é cobrado de planetas inteiros, seja na forma de comida, matérias-primas, naves, tanques ou mesmo regimentos militares completos. Tal credo possui até freiras, mas não da maneira a que estamos acostumados. São as Irmãs de Batalha, uma ordem de combatentes religiosas completamente devotas ao imperador. Já os Space Marine são chamados de anjos por boa parte da população. Mas, tal qual os nossos estados, são extremamente ineficientes, até para a proposta mais básica que é a proteção. Quando um planeta só um pouco mais distante se encontra sob ameaça de invasão alienígena, guerra civil ou meros desastres naturais, o tempo de reação do Imperium é absurdamente lento. De fato, é comum que esquadras de naves que deveriam chegar para salvar o planeta de uma invasão, por exemplo, só cheguem lá décadas depois da invasão e o planeta já estar completamente dominado ou mesmo inabitável com sua população exterminada. Situação bem comum quando os Tyranids conseguem conquistar um planeta ou até um sistema solar. Warhammer pode conter muitas coisas exageradas, contudo, quando comparamos com o nosso mundo, no qual muitas pessoas acham que o Estado realmente seria capaz de prover absolutamente tudo, vemos algo que parece muito mais uma religião ou um credo que uma expectativa real e palpável. Outro ponto é que os 1000 sacrifícios diários são sem dúvida algo muito chocante, mas quando pensamos que nossa Constituição prevê pena de morte para crime de traição em caso de guerra, nosso Estado atual não pensaria 2 vezes em exigir que sacrificássemos nossas vidas para protegê-lo. Tal qual é cobrado o dízimo de planetas no jogo, a nossa carga tributária é em torno de 80%. Ou seja, se trabalham 10 meses só para sustentar políticos, funcionários públicos e seus apadrinhados. Além de claramente o Império não conseguir garantir a segurança dos planetas, assim como nós não temos segurança estatal nenhuma para o nosso patrimônio e vida, vemos o tamanho do sacrifício que nosso Estado exige. Portanto, fica claro que se o Estado virasse realmente uma divindade, apenas existiriam muito menos direitos individuais e mais repressão contra aqueles que não aceitassem esse Deus. Assim como já acontece hoje. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima! Você paga potencial estudo mês para não usar enquanto tem algum
premiação, mas sim um painel em que várias pessoas com conhecimento em segurança da informação apresentam ideias. No meio deste evento acontece uma competição tipo Red Team, Blue Team, em que uma equipe tenta invadir os sistemas de outra equipe que tenta proteger esses sistemas. É um tipo de jogo que é muito comum, trivial mesmo, com uma simulação para treinar participantes para defender os seus sistemas na vida real. O tema do exercício prático esse ano foi um ataque de supply chain, realmente um ataque marcante neste ano. Embora o evento como um todo não tenha nenhum toque de teoria da conspiração que alguns tentam associar a ele, houve um momento aterrorizante para quem se preocupa com privacidade e liberdade. Uma ideia difundida por ninguém menos que Klaus Martin Schwab em seu discurso de abertura. Klaus é o idealizador e presidente do World Economic Forum, uma ONG muito rica cujo objetivo é pensar soluções globais para vários problemas da sociedade. Dentre suas atividades mais relevantes está a organização anual do encontro que leva o mesmo nome, que acontece em Davos, na Suíça, e concentra chefes de Estado, economistas, celebridades e empresários do mundo todo. Mas o tema mais preocupante levantado recentemente pelo World Economic Forum é a ideia do grande reset mundial, que foi durante muito tempo tomado como uma teoria da conspiração, mas no final acabou sendo anunciado com grande pompa em 2020. A ideia de que podemos aproveitar a pandemia da Covid, que destruiu a economia de muitos países, para refazer as bases da nossa economia e da nossa sociedade como um todo em um formato diferente, focado no poder dos stakeholders ao invés dos shareholders. Embora usem terminologia de mercado, linguagem técnica, em última análise, o que ele está propondo é um grande comunistão mundial, com governos assumindo o controle das principais empresas e o estabelecimento de uma grande constituição mundial. Expliquei em detalhe o que significa esse grande reset no vídeo O Grande Reset Mundial é Real, de novembro de 2020. Klaus Schwartz, que é um dos principais organizadores e financiadores também do Cyberpolygon, em seu discurso no evento disse que ataques cibernéticos agora são a principal ameaça à humanidade neste momento. A falta de segurança cibernética se tornou um perigo claro e imediato à nossa sociedade.
quer, porque inevitavelmente estaria com a assinatura dessa pessoa. Imagine como seria fácil para governos calar pessoas nesse cenário. Bastaria uma regra em roteadores para ignorar pacotes vindo daquela pessoa. Ela simplesmente não seria mais capaz de usar a internet. Não é por acaso que ditaduras comunistas sempre visam muito a diminuição da privacidade do indivíduo. Tipicamente, a eliminação completa da privacidade permite que governos usem toda a sua força de forma extremamente rápida contra um indivíduo. Se usarem essa força contra indivíduos que estão, de fato, cometendo crimes, ok, menos mal, podem evitar um ataque de ransomware, evitar um problema mais significativo, como pretende o Klaus. O problema é que isso parte do princípio que políticos e governos querem evitar o crime, quando isso é, no máximo, um interesse secundário deles. O político sempre quer é se reeleger e aumentar o seu poder, e o governo, igualmente, sempre quer se tornar maior e sugar mais direitos dos indivíduos. Isso garante que, embora tal proteção pudesse, em tese, ser usada com propósito positivo para efetivamente combater crimes, acabaria sendo usada com muito mais frequência para extorsão, roubo e censura daquelas pessoas que buscam diminuir o tamanho de governos ou que não gostam de determinados políticos. Foi exatamente isso que se viu com aquela ferramenta Pegasus da NSO. Governos compraram a ferramenta dizendo que era para combater o crime, a maior parte deles usou para perseguir opositores. Pior, todas as comparações que eles fazem na apresentação deixam claro o propósito do tal grande reset: aproveitar que políticos foram capazes, por um período significativo de tempo, de controlar com braço de ferro a população do mundo, destruindo a economia mundial com medidas inefetivas e desnecessárias, para justificar medidas ainda mais drásticas no sentido de dar definitivamente mais poder a políticos e menos liberdade à população em geral. Tudo é feito com referência ao tal como vencemos o vírus, precisamos agora vencer os crimes cibernéticos. Olha, eu espero que esse pessoal esteja levando em conta que dizer que a vacina resolveu o problema da pandemia entra em contradição direta com o que vemos na realidade atual. Países bastante vacinados com taxas altíssimas de infecção. Países como o Brasil, cuja taxas de mortalidade e infecção caíram muito antes de haver a população vacinada de fato. Da mesma forma, a solução deles para crimes cibernéticos é, no mínimo, infantil e demonstra uma falta de conhecimento, muito além de falta de conhecimento de tecnologia, principalmente falta de conhecimento de comportamento social. Parafraseando Mencken, o desejo por resolver os problemas do mundo é geralmente um disfarce para quem quer controlar o mundo. Felizmente, a dificuldade técnica de implementar essa solução, tal como pensada pela União Europeia e por Klaus Schwab, é enorme. A internet no seu modelo atual é de tal forma prevalente que dificilmente poderia ser substituído por outro protocolo sem prejuízo direto dos envolvidos. Além disso, a privacidade da internet está no core do seu sucesso. Abrir mão da privacidade